então, qual é a relação entre ser igreja e participar de algum grupo ou movimento ou família espiritual dentro da igreja? Como viver o carisma próprio desse movimento, desse grupo dentro da igreja? Primeiramente é importante entender o seguinte: Cristo fundou um movimento só, uma família só, é a igreja. Pronto, esta é a família de Cristo. Minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade do Pai. Já não vos chamo servos, mas amigos. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. É a igreja. O movimento de Cristo é a igreja. Una, santa, católica e apostólica. O movimento de Cristo é aquele, olha como é interessante, formado por aqueles que, ouvindo a palavra, creram em Jesus nosso Senhor e, crendo nele, receberam o batismo, batizados num só Espírito Santo, para formarem um só corpo na Eucaristia. Pronto. Sabe quem é o cristão perfeito? Aquele que, sendo igreja, vive o Evangelho. Aquele que, sendo igreja, participa dos sacramentos, participa da Eucaristia e procura na sua vida ser coerente com a sua fé em Jesus nosso Senhor. Agora, essa igreja de Cristo, que é única, que é o corpo de Cristo, ela é viva, e ela é vivificada pelo Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, suscita 1000 modos de seguir a Cristo. Dentro desta família chamada igreja, o Espírito suscita dons, carismas, bem diversos, todos eles para enriquecer a igreja. Todos eles para tornar a igreja sempre mais viva da vida de Cristo. Todos eles para mostrar aquilo que São Paulo diz, a insondável riqueza do Cristo Jesus. Ninguém sozinho, nenhum movimento sozinho, nenhum grupo espiritual sozinho pode exprimir toda a riqueza de Cristo. Então a igreja, a família de Deus, os discípulos de Cristo, são como um mosaico policromado, cores diversas, desenhos diversos. E essas cores, esses traços diversos, formam o rosto do Cristo Jesus. Por exemplo, qualquer movimento de jovem, o movimento de vocês, de escalada, é sem dúvida nenhuma, como qualquer movimento, é fruto da ação do Espírito. O Espírito suscita como quer. Agora, sempre dentro da igreja, porque é o Espírito de Cristo. Então, ele sempre suscita as coisas para que elas deem testemunho de Cristo. Sempre suscita tudo para fazer crescer o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma coisa que fosse nascesse fora da igreja, ou contra a igreja, ou sem a igreja, não é fruto do Espírito, de jeito nenhum, porque o Espírito sempre leva a Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, e é na igreja que a gente recebe os sacramentos de Cristo. Então, o escalada tem que sempre que se perguntar, na igreja, qual o meu lugar? Esse lugar vocês não podem inventar. Esse lugar é aquele que o Espírito mostrou ao suscitar o carisma. Então, o carisma, veja, é o sinal do Espírito e a graça do Espírito para vocês saberem o que é que nosso Senhor quer de vocês dentro deste corpo que é a igreja. E aí, por exemplo, é testemunhar o Cristo pela vida de oração. Isso. O que é oração? É essa união com o nosso Senhor. É viver em união com o nosso Senhor. Primeiro, você, para viver uma vida de oração, você tem que ter momentos de oração. Sem os momentos de oração, adeus vida de oração. Porque o que é uma vida de oração? É viver diante de Deus. É viver aquilo que Deus disse a Abraão, nosso pai. Caminha na minha presença e ser perfeito. Um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, é aquele que em tudo o que faz, tudo o que decide, em todos os âmbitos da sua vida, profissional, afetivo, sexual, econômico, familiar, em tudo da sua vida, ele vive diante de Deus. Caminha na minha presença e ser perfeito. A nossa tentação natural, porque a gente tem um pecado original, é caminhar na presença da gente mesmo.
A vida é minha, eu faço como eu quero. Eu sou a medida de mim mesmo. O que eu acho que é certo é que é certo, o que eu acho que é errado é errado. O que é que cura isso? A oração. Quando você vive uma vida de oração, você vive diante de Deus. Você vai deixando que Deus seja Deus na sua vida. E aí tudo o que você fizer vai ser segundo o coração de Cristo. Seu divertimento, seu namoro, sua vida sexual, sua vida de estudo, seu comportamento na família, seu comportamento com seus amigos, o modo como você se diverte, o modo como você vive na sociedade, tudo vai sendo impregnado de Cristo. Então você, para ser uma pessoa de oração no singular, você tem que ser atento aos momentos de oração no plural. Pode ser o texto, o salmo, meia hora, 15 minutos de oração diária, mas está na presença de Cristo. Então, e aí sim, testemunhar nosso Senhor, naquilo que você faz, naquilo que você fala, no modo como você vive. Então, na verdade, isso é a missão de todo cristão, mas pode ser um carisma especial. Quer dizer, o que quer dizer um carisma especial? Um eixo especial de um modo de seguir a Cristo na igreja. Agora, nunca esqueça, qualquer movimento, qualquer grupo só tem sentido na vida de igreja. E mais uma coisa, a igreja não existe nas nuvens. Nem a igreja é o Vaticano. O Vaticano não tem nada, não tem nada, não é igreja o Vaticano. Veja, a igreja é a comunidade na qual você vive. E como é que você sabe que aquela comunidade é a igreja? Se ela estiver em comunhão com o bispo, que é vigário de Cristo, na sua igreja diocesana, porque a igreja de Cristo é uma só e ao mesmo tempo são várias. Cada diocese é uma igreja. No Apocalipse, por exemplo, Jesus manda um recado para cada igreja. Ao anjo da igreja, quer dizer, ao bispo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Tiatira. Então, veja, o bispo, como sucessor dos apóstolos, é o vigário de Cristo. É aquele que, em nome de Cristo, preside, pastoreia a sua igreja, auxiliado pelos seus presbíteros, pelos padres. Então, eles pregam a palavra. Eles, sobretudo, consagram o corpo e o sangue de Cristo, oferecem o sacrifício de Cristo ao Pai e depois dão o Cristo em comunhão para a igreja. Então, a verdadeira igreja é composta por aqueles que, com carismas, dons diferentes, se reúnem ao redor do bispo com o seu presbitério. Ou seja, cada grupo é diferente do outro, tem sua sensibilidade, mas deve sempre estar em comunhão com o bispo e seu presbitério. Às vezes essa comunhão é mais fácil, às vezes é mais difícil, mais problemática, às vezes se tem mais compreensão, às vezes tem menos compreensão. Essa não é a questão. A questão é que na fé se faça o possível para se manter a comunhão. Comunhão não quer dizer todo mundo igual. Comunhão não quer dizer todo mundo do mesmo jeitinho. Não. Os dons são diferentes, os carismas diferentes, os jeitos são diferentes, a sensibilidade é diferente, mas é preciso que todos, na diferença, estejam em comunhão com aquele que é o eixo da comunhão, o bispo e o seu presbitério. É isto. Então vocês vão encontrar sempre, e aí não tem receita, vão encontrar sempre de modo novo o jeito de viver o carisma de vocês nessa igreja concreta, que é a igreja de Deus que está em Petrolina. Certo? A igreja de Petrolina, quer dizer, a diocese de Petrolina, é a igreja una, santa, católica e apostólica. Não adianta dizer, como é bonita a igreja lá na Basílica de São Pedro e aqui não vale nada. Não adianta. Para você a igreja não é a Basílica de São Pedro. Está bem longe, do outro lado do mar. A igreja de Cristo tem carne, tem osso, a gente abraça, sente o cheiro. São os seus irmãos que estão ao seu lado. Mas esses são chatos. Só tem esses para amar. Se não tiver esse, se não amar esses, adeus Amélia, porque não tem outro. Tá certo? Deus abençoe vocês e que o Senhor nos dê a fé e o amor para ser sempre igreja. Sempre igreja. Não é? O amor de Cristo nos impele e o amor verdadeiro é exigente. Exige renúncia, paciência, perdão, compreensão. Mesmo porque a igreja não é um clube de amigos. Não é.
Amigos a gente escolhe, irmão é Deus que dá. A igreja é uma comunidade de irmãos. O amor de Cristo nos uniu. Nem foi a simpatia, nem a amizade, nada disso. Se for isso aí, é outra coisa, não é igreja. Nós somos a família de Deus. Vocês não escolheram um bispo, o bispo não escolheu vocês não escolheram o padre não escolheu vocês, nem vocês se escolheram. Não pode dizer, não quero fulano está... Não, somos irmãos. O Deus que me ama, ama aquele chato de quem eu não gosto. O Deus que me chamou, chamou aquela chata. Então somos irmãos, o amor de Cristo nos une. Nosso Senhor pega a gente com um monte de pedra braba mesmo, coloca num saco, amarra a boca e vai sacolejando a gente até sair fogo para um e pulindo o outro, até que a gente traga em nós a semelhança do coração do Cristo Jesus. Deus abençoe você.